Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu estou aqui com um convidado que eu particularmente adoro o trabalho, me ensina muito sobre a pauta racial. Eu que estou nessa desconstrução antirracista que uma mulher branca, sem local de fala nenhuma, precisa passar por esse processo, né, de letramento, que no meu caso começa há uns 10 anos atrás. E eu tenho muito a aprender ainda, mas esse meu convidado me ajuda bastante dentro dessa desconstrução. Ele é arquiteto, ele é brasileiro, negro, LGBT e mora em Nova York. Ativista de direitos humanos por mais de 10 anos, é filho de empregada doméstica, graduado em arquitetura pela Universidade Estadual de Goiás, com MBA em varejo pela FGV São Paulo, é especialista em design de varejo e pesquisa de tendências de futuro. E também é autor do livro Pequene Prince Bi. Antônio Isupério, seja muito bem-vindo. Estou me sentindo muito bem-vindo de volta à comunidade LGBT, gente. Sendo convidado para esse podcast maravilhoso. Muito obrigado, Bruna. Como a gente disse em offline, gente, eu estou de volta para as comunidades LGBT. Que bom. Brasileiras. Que bom ter você de volta para a comunidade LGBT e a sua força, a sua potência, a sua voz, que nos últimos anos tem feito bastante diferença na pauta racial, né? E vai ser muito bom ter você como um aliado aí da nossa comunidade, das nossas brigas, que não são poucas, sim. né? Mas que precisam ser pautadas para um futuro, a gente não estar aqui precisando falar sobre isso. Obrigada por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda no Brasil deve estar uma loucura, principalmente em virtude do lançamento do livro, que a gente já vai falar dele daqui a pouquinho. Mas obrigada por ter topado e ter adequado aí a sua agenda para a gente poder gravar esse podcast. Para mim é um prazer imenso, de verdade. Eu tenho muito carinho pelo Brasil, eu tenho muito carinho pelos movimentos sociais. Eu acredito que o seu trabalho é muito importante e a gente precisa, sim, trazer essa conversa de interseccionalidade para a nossa comunidade, até porque o movimento LGBT, ele é filho do movimento negro. A gente pode trazer vários pontos aqui, de uma forma bem resumida, a marcha que foi a mulher, né, que, vamos dizer, junto com a Sônia Rivera, que a marcha era uma mulher negra, uma mulher trans, junto com a Sônia, que era uma lésbica latina, que foram as pessoas que se revoltaram com a polícia de Nova York. Elas têm esses recortes. Então, hoje, se a gente pode estar aqui fazendo esse podcast, se a gente pode ter um casamento, se a gente pode existir de alguma forma, mesmo que reprimida em alguns lugares, em muitos lugares do mundo, mas reprimida em muitos lugares aqui no Brasil, é por conta dessas mulheres. E eu acho que a gente representa, como um homem negro, como uma mulher lésbica, Sim. essas pessoas que tacaram o tijolo na polícia e que Foram deram a liberdade presas. para a gente estar aqui hoje. Sim, então, com fico muito feliz, certeza. muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Que delícia. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Isupério para além da militância, para além do trabalho que você faz nas redes sociais. A gente vai conhecer um pouquinho da vida pessoal dele também, né? Porque o podcast é sobre isso também. Uhum. E eu queria começar falando um pouquinho da sua infância, né? De onde você nasceu? Onde você viveu? Eu nasci numa cidade muito pequena do interior de Goiás, uma cidade muito provinciana, uma cidade de médicos, de fazendeiros. Eu, uma criança periférica, nascido nessa cidade, num universo completamente repressor e com muito poucas perspectivas de cultura, com muito poucas perspectivas até de sociedade, porque a gente sabe o quanto esses lugares são restritos a um tipo de corpo, a um tipo de crença, a um tipo de cultura, a uma forma de se expressar. Então, é desse lugar que eu venho. Mas é qual cidade?
Ipameri, Goiás. Ipameri. Goiás. Já ouvi falar. Já ouviu falar? É bem pequenininha mesmo. Uma cidade muito pequena. Inclusive, tem uma amiga que mora hoje em Ipameri. E eu tô lá pra ir conhecer. Mas é bem essa estrutura. Pequeno. Ah, mas é sobre isso, né? O mundo é pequeno, a gente se encontra, a gente se conecta, né? E aí você morou a vida inteira, a infância e a adolescência aí nessa cidade especificamente? Ou foi para alguma outra cidade com um pouco mais de estrutura em termos de educação? Eu fiquei nessa cidade até os meus 17 anos, que foi quando eu passei no vestibular. Então, aí eu mudei para Goiânia. Estudei na Universidade Estadual de Goiás, que, na verdade, a sede era em Anápolis. Mas a gente morava em Goiânia. E fazia esse translado todo dia, onde eu estudei arquitetura, que foi um braço também dessa perspectiva de mundo, porque é um curso que tem uma base muito grande na arte. E eu acredito que isso foi muito importante, inclusive para a minha formação como ativista de direitos humanos, da minha construção da minha identidade LGBT, a construção da minha identidade negra também, foi uma base muito importante. Mas falando um pouco dessa transformação, já que a gente chegou até esse lugar da universidade, da mudança por Goiânia, esse lugar que era muito repressor, que era da minha cidade, eu tive acesso, muito periférico, eu tive acesso à locadora. Então, para mim, esse universo da locadora, do acesso aos filmes, foi com certeza o universo que me levou para muitos lugares. Eu consigo sentir a sensação que eu tinha de entrar numa locadora. Para mim era muito complicado, era um acesso muito... assim, quando eu alugava um filme, eu me sentia assim, com acesso no mundo, para você ter uma noção. Vindo de uma família extremamente periférica. Então, eu lembro, eu consigo sentir o cheiro, a sensação, e eu sei que o quanto esse acesso aos filmes, e que foi apurando a minha perspectiva de mundo, a minha perspectiva de sociedade, foi importante na minha construção da minha identidade. Sim. Foi muito importante. Quem te apresentou as locadoras? Eu tinha um amigo que chamava Sérgio, que ele já era de uma família que tinha muito mais acesso, e ele me ensinou muito a gostar de filme. A gente era amigo da nossa infância. Ele me ensinou muito a gostar de filme. E esse foi, eu acho que, o caminho para as drogas mais fortes depois. Foi o caminho para os diretores mais provocativos, para a música que veio depois, que também foi um acesso muito importante na minha vida, para os artistas de fato. Então, foi esse caminho que me levou para as drogas mais fortes depois. Você tinha quantos anos a primeira vez que você pisou na locadora? Eu acredito que eu tinha uns 7 anos. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Quando eu falo trabalhar, gente, não foi vendendo chocolate. Eu entendo que vender chocolate também é um trabalho infantil. A gente não pode fazer isso. Mas a gente está falando de universo, gente, de uma periferia de Goiás, de um lugar que não era nem asfaltado. Então, para vocês terem uma ideia, com 7 anos eu já dirigia moto na minha cidade, sem capacete. Não façam isso naquela época. Com 9 anos eu já dirigia carro para outras cidades para sentar vidros. Eu sou filho de um vidraceiro, então eu comecei a trabalhar de fato na empresa do meu pai. É claro que não era uma empresa, era muito mais uma forma de sobrevivência, mas a gente entende hoje que era um trabalho, que isso era... Então, às vezes eu viajava para outras cidades de 80 quilômetros, Catalão, Pires do Rio, Urutaí, para fazer o assentamento de vidro com o meu irmão, que era 2 anos mais jovem. Eu viajava sem dinheiro para poder assentar os vidros. Eu não recebia porque meu pai ia no final do mês para poder receber. Eu almoçava num restaurante onde meu pai tinha conta. Eu abastecia num posto onde meu pai tinha conta e voltava no final do dia. Eu estudava meu período, trabalhava meu período. Essa é a construção de uma pessoa negra periférica no Brasil, gente. E filha de empregada doméstica também. Filha de empregada doméstica, sim. Qual a representatividade da empregada doméstica dentro da sua construção enquanto pessoa ativista? Teve alguma representatividade? É muito importante, por isso que esse assunto é tão caro para mim. Adorei que você trouxe. A empregada doméstica, ele resume todas as mazelas do Brasil que a gente tem. Inclusive, até coisas que me surpreenderam muito. Eu estive conversando, eu estou montando um artigo já faz muito tempo, falando exatamente sobre o resumo que o trabalho da empregada doméstica traz no Brasil.
E o Marcelo Zig, que é presidente do Quilombo PCD, ele foi me informar que a maioria das pessoas que geralmente chegam ao trabalho análogo à escravidão, a gente está falando desse recorte do trabalho doméstico, ele tem um traço de deficiência. Uma amiga minha, Aline Pachamama, que é uma pessoa originária, ela foi me explicar que as pessoas originárias também passam pelo recorte do trabalho doméstico. Inclusive, a Sônia Guajajara era uma trabalhadora doméstica. E eu estive conversando também com a Bruna, que é a RP e a articuladora política da ANTRA, e ela foi me explicar o quanto que, muitas vezes, até antes de ir para a rua, porque por causa da violência que elas recebem no trabalho doméstico, as mulheres trans também passam. Então, o trabalho doméstico, ele permeia praticamente todos os marcadores sociais de violência que a gente tem no Brasil. Então, voltando à sua pergunta, a minha mãe, ela, no momento que a gente estava na escola já, ela deixou de trabalhar, ter o trabalho doméstico, porque ela passou num concurso público. Minha mãe, ela se aposentou assalariada, mas ela já tinha saído desse lugar e ela foi meio que trabalhar de uma doméstica um pouco diferente, porque ela trabalhava numa loja, mas era ela que fazia a venda. Era uma obra institucional em que ela foi emprestada, num concurso público que ela passou, mas ela saiu desse trabalho, mas é muito importante que eu marque esse lugar, porque foi o trabalho doméstico que deu acesso a gente à educação. Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu tenho um cuidado muito especial, porque esse trabalho doméstico ele também representa um recorte muito grande da classe trabalhadora feminina negra no Brasil. Inclusive, a gente sabe que é resultado de um projeto estruturante de miséria pós-escravatura. Então, para mim, é muito importante falar sobre isso. E por isso que é uma situação que me pega muito e que sempre, quando eu vejo alguma postagem que representa esse símbolo da colonialidade, que é o trabalho doméstico no Brasil, isso é um assunto muito caro, por isso que eu me envolvo. Sou amigo da Mirtes Renata, sempre gosto de trazer esses assuntos para todos os espaços. Eu sou amigo da Luísa, que é a presidente da FENATRAD, que é a Federação Nacional de Empregadas Domésticas. Faço questão. Eu não tenho negativa, assim como a gente não tem negativa para os movimentos trans, que a gente sabe que é uma questão muito cara para o movimento LGBT. Eu também não tenho nenhuma. Eu sempre vou ser parceiro da classe trabalhadora doméstica, que é o calcanhar de Aquiles do nosso movimento negro mesmo. Ele resume todas as opressões, inclusive até opressões que as pessoas não têm muita... não compreendem muito, porque precisam de ter um letramento em muitas camadas, que é o encarceramento do homem negro, porque ele vem do abuso do trabalho doméstico, dessa mulher que fica muitas horas fora do trabalho, que precisa dedicar para dar alimentação para esse filho. Então, ele vem, esse encarceramento do homem que se envolve com, né, com crime. E da própria ausência do cuidado mesmo vem do abuso do trabalho doméstico, que é resquício da escravidão. Então é muito importante, gostei muito de você ter trago esse tópico. Muito obrigado. Imagina. Muito caro para mim. Imagina. E a educação, você disse que foi o trabalho doméstico, foi esse acesso, né, por mais que seja um acesso periférico, que te colocou numa posição de educação. E eu sei que você teve uma educação até mesmo privilegiada para uma pessoa periférica por ter acesso a uma escola particular. Sim. Correto? Sim. E como foi para você ser uma pessoa, filha de uma empregada doméstica, que já trabalhava com 7 anos, ter acesso a esse ambiente, que é um ambiente mais classista, que é um ambiente majoritariamente, talvez, um ambiente branco? Como que você se sentiu dentro desse período escolar? Eu nem sei, eu acho que verbalizar as sensações que eu tenho, porque era um ambiente extremamente violento. Eu acredito que para uma pessoa LGBT, né, a gente sabe muito bem disso, a escola é um espaço de violência, ele só pede para a família, isso são dados oficiais dos órgãos internacionais, não é o que você acha. Então, estar naquele lugar era uma complexidade muito grande, porque eu esqueci de comentar também, o nosso acesso à educação veio das minhas tias, que eram mulheres negras, que tiveram acesso ao serviço público, que puderam fomentar. Claro que o trabalho doméstico deu esse acesso à educação para a gente, mas a gente também teve o apoio das minhas tias, e por isso que a gente teve esse acesso à escola. O que você falou não é verdade, mas a verdade ela é um pouco mais complexa. Então, estar naquele espaço
A gente não... Eu não a gente vem de uma família muito periférica, eu sou da primeira geração de universitários, então a gente não tinha nenhum tipo de letramento e nenhum tipo de apoio para poder lidar com aquela situação. Então a gente só entendia que era um espaço muito violento, a gente passou por situações muito complexas. O meu irmão, que é uma pessoa retinta, a minha mãe fala que é a primeira vez que eu me manifestei como ativista, porque eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 4, ele estava no jardim de infância e a professora chamou ele de pau de fumo. E eu fiz um escarcéu naquela escola e minha mãe teve que ir lá para poder resolver. Então, era um espaço que sempre representou muita violência para a gente. Então, a gente, como uma pessoa periférica, como uma pessoa LGBT, você sabe muito bem disso nesse recorte da comunidade LGBT, a gente aprende a ter resistência desde muito cedo. A gente aprende a ter que criar recursos de sobrevivência muito cedo. A gente aprende a ter que criar estratégias para que a gente resista e exista o tempo inteiro. Então, por isso que tem muitas situações que eu passo pela minha vida hoje, que tem muitas pessoas, inclusive dos movimentos sociais, que me falam: Antônio, eu não sei como que você dá conta da quantidade de ataques, da quantidade de questionamento, da quantidade de não legitimação da sua intelectualidade que você passa o tempo inteiro, mesmo construindo artigos, mesmo tendo os artigos mais lidos nos veículos que até são uma hegemonia no Brasil, como a Folha de São Paulo. Eu não sei como que você consegue lidar com isso. E aí eu sempre trago esse recorte de ter vivido numa infância LGBT, numa infância periférica, numa infância negra. E isso sempre... Gente, eu já passei por situações muito complicadas, entendeu? O meu pai me colocou na cadeia com 7 anos de idade. Como que isso aconteceu? É desse lugar que eu tô falando. Como que isso aconteceu? Você se sente à vontade para falar? Eu sinto completamente à vontade para falar sobre qualquer assunto. Eu acho isso muito importante porque isso fala do medo que um homem negro tem de ter um filho que vai para o crime e que morre. Uhum. A gente não tem a possibilidade de passar pelas mesmas... pelo mesmo atendimento que uma pessoa branca teria numa situação de crime. A gente vê isso pelos recortes que a gente tem no planeta inteiro, pela violência policial. Isso não é exclusividade do Brasil. Então, de 6 para 7 anos de idade, a gente, de uma forma muito periférica, a gente não tinha videogame. Okay. Então, a gente tinha, naquela época do nosso desenvolvimento, da nossa infância, naquela época do planeta, nos anos 80, a gente tinha aqueles games manias, que eles chamavam, que eram espaços onde eles tinham os videogames que você ia para poder jogar. E aquilo, para mim, era um sonho. Assim, a gente não tinha videogame ainda. Mais tarde, um pouco, a gente acabou tendo acesso. Eu e meu irmão, a gente trabalhava, a gente conseguiu comprar o videogame. Mas... Então, eu peguei dinheiro da carteira do meu pai para poder ir pro videogame. Uhum. E meu pai ficou completamente transtornado. Ele me bateu muito naquela época. E meu pai era representante do Conselho Tutelar. E ele me levou para a cadeia. Ele me deixou preso na cadeia. Eu não sei, eu acho que umas 5 horas, uma coisa assim. E isso foi muito significativo para minha vida, assim. Até para minha construção de identidade, para entender como que funcionava a dinâmica de mundo, como que o sistema reagia para uma criança negra periférica. Isso foi muito importante na minha construção de identidade. Então, para uma pessoa que já foi presa com 7 anos de idade, eu acho que muito pouca coisa hoje afeta de forma real, assim. E conciliar o trabalho com a educação foi um processo difícil para você? Foi um processo natural por conta das referências, talvez periféricas? Como que foi essa construção, sendo uma criança que estudava e trabalhava? Essa elaboração ela veio muito mais tarde, inclusive com terapia, né? Porque eu só não entendia por que a minha vida era tão diferente das pessoas. Por mais que era uma cidade de interior e que a gente não tem essa desigualdade como a gente tem no espaço grande, porque hoje a gente até entende que, na verdade, todas aquelas pessoas são pobres, mas é uma pessoa que tem um pouco mais de acesso, uma pessoa que não está na insegurança alimentar, porque, na verdade, a gente nem pobre era, a gente era miserável, né? Esse recorte ele é importante também.
Mas eu entendo quando a gente fala, no geral, de ter uma infância pobre. Então, como a gente não entendia, a gente não... eu só entendia que eu era uma criança diferente. Eu entendia que eu tinha muito menos tempo para brincar. Eu entendia que eu tinha que ter responsabilidades que os meus amigos não tinham. E estar nesse espaço, por não estar numa escola pública, porque se eu estivesse numa escola pública, eu com certeza eu estaria com os meus pares, né? Então, eu sei que foi muito importante para a minha educação, mas hoje, do acesso da educação que eu tenho, eu vejo a importância de uma criança estar num espaço onde ele é, de fato, acolhido. Porque os meus professores não entendiam que eu não tinha aquele tempo para fazer as atividades. Os meus professores, eu tinha, com exceção de raríssimos professores que conheciam a minha família, que conheciam os meus pais. Inclusive, obrigado, professor Marcos, por respeitar os momentos que eu não tinha de fazer as atividades, porque esse trabalho ele permeou de toda a minha adolescência até a universidade. Sim. Inclusive, eu trabalhava à noite na universidade, uma universidade que era das 7 da manhã às 6 da tarde, que é uma universidade integral. Eu trabalhava à noite num restaurante, até eu conseguir um estágio que eu pudesse, de alguma forma, me desenvolver, né, enfim. Então, é muito diferente ser uma criança que se desenvolveu com o trabalho. Eu não acho que isso é de forma nenhuma legal, eu não acho que isso tem que acontecer com ninguém. Por isso que é tão importante os programas sociais, porque as crianças não têm o que estar nesse lugar. Mas eu posso te falar a verdade, eu não entendia. Eu fui entender isso mais tarde na minha faculdade, com acesso aos movimentos sociais, o quanto foi um processo muito violento de infância mesmo. E o mais engraçado ainda é que eu sempre fui uma criança muito feliz. Com todos esses marcadores, eu me sentia muito... eu me sentia muito feliz por ter acesso à locadora, por ter acesso... eu amava a MTV, eu não tinha acesso à MTV, mas eu ia para casa dos meus amigos. Então, eu me sentia muito, muito feliz por conseguir, de alguma forma, quebrar as barreiras que eu tinha e, de alguma forma, ter um pouco de acesso, sabe? Eu fui uma criança muito feliz. Eu tive muito amor dos meus pais. Obviamente que a gente participou de uma homofobia estrutural, mas no momento que eu conversei com os meus pais, eu nunca tive nenhum... Eles nunca rejeitaram, muito pelo contrário. Então, eu me sinto, de certa forma, com muito acesso, mesmo estando numa família, num recorte de muita violência, de uma periferia. E a pauta LGBT, a construção LGBT, essa identidade enquanto uma pessoa LGBT, essa consciência enquanto uma pessoa LGBT, veio da adolescência, veio da infância ou só na fase adulta? Ele veio na fase adulta, porque foi na universidade que eu tive acesso aos movimentos sociais. Eu passei também por um processo de várias transições. A gente sabe que a nossa sexualidade é fluida. A gente compartilhou um pouco da nossa história. Eu sei que você compartilha um pouco dela também. Até a universidade, eu me entendia como uma pessoa hétero. Obviamente, muito pela falta de letramento, pela falta de acesso, por viver num ambiente muito heteronormativo, né? Que a gente tem essa heteronormatividade, essa heterossexualidade compulsória, que o meu amigo Fábio Mariano, inclusive a prefacista do meu livro, fala que é uma heteroterrorismo, né? Onde as pessoas elas já nascem... As pessoas acreditam que uma pessoa LGBT nasce com 18 anos de idade, né? Sim. Que não existe uma infância LGBT. Mas, de fato, eu não tinha nenhum recurso para me entender de uma forma diferente. Então, na universidade, eu não vou dizer que não existia um desejo, mas como eu também tinha desejo por meninas, dentro dessa estratégia de sobrevivência, eu acho que eu me anulei um pouco. Mas na universidade é que eu tive mais acesso. Inclusive, eu reproduzi muita homofobia. Eu reproduzi muito racismo. Eu entrei na universidade contra cotas. Eu entrei na universidade reproduzindo homofobia, achando que uma pessoa afeminada era muito complicado. Inclusive, eu tenho dúvidas. Eu não acredito que eu seja uma pessoa afeminada. Eu estou falando isso porque eu realmente não sei. Não tem nenhuma questão. Eu já trabalhei muito, inclusive, em terapia sobre isso. Mas o questionamento que eu trago, eu não sei se essa minha existência hoje, ela foi formatada por eu ter sido socializado num espaço tão repressor, ou se eu realmente sou assim.
Eu não tenho essa garantia nenhuma. Eu faço muitos... eu me provoco em muitos lugares, eu frequento muitos lugares, inclusive depois dos meus letramentos, do meu trabalho de terapia, eu me percebi que eu tenho uma atração muito maior, inclusive, por pessoas afeminadas do que por pessoas heteronormativas. Eu tenho uma atração muito grande por homens e mulheres trans, muito grande. Eu adoro falar sobre isso, porque a gente sabe da reprodução que a nossa comunidade tem dessa heteronormatividade, da misoginia, meu Deus, o quanto a gente, como na comunidade LGBT, faz piadas com vagina, faz piadas sobre pessoas, né? Por muito tempo eu reproduzi isso até eu entender o quanto isso não faz nenhum sentido, né? O quanto a gente está... Nós que fazemos parte da periferia do patriarcado, nós que não temos nenhuma representação política ainda, nenhuma representação nas estruturas de poder reproduzindo isso. Então, e isso também, eu não tenho nenhuma vergonha de falar sobre esse assunto, porque eu sei o quanto a gente foi domesticado nessa estrutura do patriarcado para se auto-odiar. Então, é desse lugar que eu estou falando. Então, eu acho muito bom eu poder falar com isso com tanta tranquilidade, porque tem muitas pessoas que ainda reproduzem e não entendem o quanto isso é uma... É o Paulo Freire, né, amor? É o sonho do oprimido ser opressor. Então, eu adoro falar o quanto eu tenho esse afeto, que ele não é só uma atração sexual, claro, porque isso também é um espaço de violência. A gente sabe o quanto parte da nossa comunidade acaba objetificando os outros corpos, os corpos que são minorizados. Mas eu tenho o prazer, não só tenho prazer, como eu tenho uma busca muito grande por fazer parte sempre dos nossos corpos que são mais dissidentes, assim. Eu agradeço muito aos meus amigos que têm paciência, meus amigos PCDs, meus amigos LGBTs, as pessoas que me inspiram, os lugares que eu frequento. Eu não faço nenhuma questão de frequentar nenhum espaço onde eu tenho escolha, obviamente que dentro do trabalho, dentro da minha profissão, eu não tenho essa capacidade ainda, mas de frequentar espaços que são completamente marginalizados. Eu quero estar na periferia, nos espaços que ninguém vai, eu quero apoiar os corpos que ninguém ainda tem interesse, porque é daí que nasce a cultura, é daí que nasce a nossa potência, é daí que nasce a nossa resistência. E os movimentos sociais não deixam a gente negar, porque foram sempre essas pessoas que garantiram o nosso direito de existir. Com certeza, com certeza. Mas você se relacionava com mulheres antes de entrar na Eu perdi política? minha virgindade com mulheres, eu jurava que eu era uma pessoa hétero. Eu realmente acreditava nisso. Por isso que eu gosto de falar sobre isso, porque, gente, é uma abdução, né? Sim. É uma lavagem cerebral tão grande e sempre com uma rejeição ao meu desejo. Assim, ela não era violenta. Isso eu posso falar porque, por mais que eu era abduzido também por esse sistema, eu nunca me enganei. Então, eu via que eu não tinha oportunidade de exercer isso na minha cidade. Eu não conhecia as pessoas que encaravam esse de frente o movimento LGBT. Eram as pessoas muito marginalizadas que eu não tinha acesso. Eu não tinha acesso, gente, eu era uma pessoa muito periférica. Eu não tinha acesso porque a gente realmente não tinha acesso a essas pessoas, né? Elas não estavam numa escola, elas não estavam no centro espírita que eu ia, elas não estavam não estavam nesses lugares, né? Elas eram completamente excluídas. Então, e aí eu me entendia como uma pessoa hétero, aí eu me apaixonei por um cara, eu acreditava que eu era uma pessoa gay pro resto da minha vida, que eu também me quebrei a cara. Eu me entendo hoje como uma pessoa bissexual que está em transição para a pansexualidade. E por isso que também eu coloco essa criança nessa posição da bissexualidade, porque eu acho que eu tenho muito mais legitimidade para poder falar sobre esse recorte. É por legitimidade, eu sei o quanto... por isso que as pessoas que muita gente que acha que é pequeno bi, por ser pequeno bicha. Eu acho maravilhoso que as pessoas falam isso. Porque é para isso, né? Como é uma obra de perguntas, não é uma obra de resposta, é para que as pessoas achem as próprias respostas nesse lugar. E por isso que eu também não fico falando sobre isso, mas ele nasceu desse lugar, dessa intenção, e a gente está aqui para poder desmembrar um pouco disso, e por isso que eu acho tão importante. E hoje eu me vejo essa pessoa completamente pansexual, que eu realmente sinto atração por pessoas, por almas, e eu acho maravilhoso isso, e espero que no futuro essas letrinhas que a gente acaba
criando para criar espaços de segurança, né, que na verdade são ciclovias. Quando todo mundo souber respeitar as pessoas dentro dessas áreas, a gente pode tirar as letrinhas e vai ser tudo lindo, né? Mas por enquanto a gente não pode. Né? E você é muito criticado, sofre muitos ataques em relação ao seu reconhecimento enquanto uma pessoa negra. É um processo identitário, né, de construção de identidade. Para você, quando caiu a ficha que você era uma pessoa negra? Caiu a ficha na universidade, mas também eu, diante muita cegueira e muito sem recursos, adoro esse assunto. Muito obrigado, Bruno, por você ter trazido, porque a racialidade, ela é legalmente defendida por um reconhecimento individual, porque a pessoa precisa se identificar naquele lugar. Mas a racialidade, ela é feita sempre por terceiros. E por muitos momentos da nossa vida, a gente é racializado. E a estrutura, ela é racializante. Então, sobretudo as pessoas brancas que estão no poder, elas sempre vão se realizar. Por muitos momentos eu fui racializado. Eu fui racializado na universidade, por professores que teciam comentários pejorativos como encardido. Eu fui racializado na empresa que eu trabalhava aqui, que eu já estava alçando ali, engateando uma posição de poder, quando um diretor de uma grande empresa falou que eu tinha cara de pobre, por isso que eu não cresci na empresa. Eu fui perguntar para ele por que eu tinha cara de pobre. Ele falou que eu tinha cara de pobre porque eu tinha um pé na senzala. O pé na senzala é exatamente o resultado desse projeto de eugenia, em que planejava que pessoas negras desaparecessem num processo inclusive de um planejamento de anos. Eu não vou falar agora com certeza, eu acho que em 50 anos, que era o planejamento deles, e eu sou exatamente esse fracasso do projeto de eugenia, em que as pessoas queriam que os corpos negros desaparecessem, mas eles não desapareceram, eles estão aqui, eles continuam sendo racializados o tempo inteiro. Então, meu cabelo sempre foi um problema muito grande nas empresas que eu trabalhava. Eu passei 20 anos alisando meu cabelo. Então, e não é, gente, esse assunto não é para trazer a fragilidade para as pessoas que são negras de pele clara. Não existe nenhuma fragilidade, não existe nenhuma pena. Mas existe sim um espaço de violência, porque as pessoas negras de pele clara no processo de escravidão, elas estavam sim dentro da casa grande, mas elas estavam dentro da casa grande para ser estupradas. Não tem nenhum processo de trabalho que eu tive no Brasil, mesmo sendo uma pessoa que teve acesso à educação, como a gente mesmo aqui conversou, e esse acesso à educação, ele é obrigatoriamente por eu ter sido negro de pele clara, tanto que eu tenho meu irmão, por exemplo, ele tem a pele escura. E ele passou por processos extremamente violentos aqui em São Paulo. Ele voltou para o interior de Goiás. Então, não tem uma empresa que o meu cabelo não foi um problema, não tem uma empresa em que o meu recorte periférico foi um problema, não tem uma empresa que eu não passei por processos extremamente abusivos. Então, a última empresa que eu trabalhei no Brasil, eles contrataram 5 pessoas para me tirar. Essas pessoas não ficaram. E eu fiquei sabendo disso depois que eu saí. Então, é desse lugar que a gente está falando. Tem empresas que me chamaram. Gente, a minha área, que é a pesquisa de mercado, e é um arquiteto especialista em design de varejo, é uma área que tinha muita escassez. Tanto que os meus estagiários, que eram a grande maioria brancos, eles hoje têm uma condição de vida muito melhor que a minha. É desse lugar que a gente está falando. A racialidade é um bloqueio de mobilidade social. Sobretudo quando você alça os espaços de poder, você escurece ainda muito mais, porque não existem pessoas... As pessoas no Brasil da alta liderança, elas são loiras. Elas não são brancas. A gente está falando de um lugar que tem um recorte supremacista. O Brasil ele tem um recorte supremacista. Então, inclusive, a gente é o país que tem mais células de supremacia registrada. Isso é um trabalho da professora Adriana Dias, que infelizmente faleceu ano passado, mas é desse lugar que a gente está falando. Então, o meu processo de racialidade ele sempre aconteceu. Quando eu parei de alisar o meu cabelo, que obviamente o meu maior marcador de negritude é o meu cabelo, e um cabelo crespo no Brasil, ele é um marcador indiscutível de negritude, tanto que a gente tem os maiores procedimentos estéticos do mundo para que esse cabelo não se mantenha da forma natural que ele é, tanto que as pessoas não sabem que o processo de alisamento mais famoso que tem no mundo, nos outros países eles chamam como Brazilian Keratin, que esse é o nome, ele é brasileiro. Então a gente está falando de um país, Bruna,
que é o país recordista de cirurgias plásticas no mundo, e que a cirurgia plástica mais feita no mundo deixou de ser os seios. Hoje ele é o nariz. Por que que a gente retira esse marcador de negritude nosso, que é o nosso nariz? Por que que a gente retira? Quando a gente está falando de um comportamento que é coletivo, e tudo que a gente está falando aqui são de movimentos coletivos, a gente entende o quanto esse marcador de negritude ele tem que ser tirado a todo momento. O projeto de eugenia está aqui. Ele continua a todo momento. No momento que, por uma cantora de sucesso, ela tem que alterar o nariz dela, é porque a gente está falando desse apagamento da nossa racialidade. E isso, gente, movimenta muito dinheiro. Isso faz com que as mulheres negras que têm um pequeno acesso a uma pequena mudança ali de mobilidade social, ela devolve esse dinheiro para a branquitude, porque ela vai fazer a cirurgia de nariz e paga para os médicos brancos para que isso aconteça. Então, é um processo de muita violência. Então, no momento que eu fui racializado, e me adentrando nos movimentos sociais, e me entendendo como uma pessoa negra, estudando sobre isso, no momento que eu tomo a identidade negra para mim, o sistema não aceita. Mas o tempo inteiro que ele regurgitou, então, no momento que eu deixei o meu cabelo natural, eu pegava a minha bicicleta aqui, porque eu morava na Consolação aqui do lado, eu descia para ir à feira a feira ali no Santa Cecília, que é a feira que, inclusive, que eu mais gosto hoje. Eu tranco a minha bicicleta, de pessoa periférica que eu sou, vou fazer a minha compra. No momento que eu volto para destrancar minha bicicleta, meu cadeado estava enferrujado, porque a minha bicicleta vivia de fora, na chuva, enfim. Um polícia pega no meu cabelo e me puxa para trás e começa a gritar comigo, porque ele achando que eu estava tirando a bicicleta que não era minha, até eu conseguir falar o que estava acontecendo e conseguir destrancar, porque eu estava com um problema realmente no cadeado. Ele já tinha me violentado de muitas formas. Então, isso não foi uma vez que aconteceu. Obviamente, com muita mais facilidade no momento que eu estava com o meu cabelo natural, mas nos espaços de poder eu sempre fui racializado. As pessoas sempre falaram que eu não fazia o perfil da empresa. Chegou um momento de uma empresa de luxo me chamar 5 vezes para um processo de entrevista e eu chegar sempre ali na última com a presidência, e eles completamente me descartarem e me chamarem de novo na próxima vaga porque eles não lembravam do meu perfil. É desse lugar que a gente está falando de Brasil. Então, falar desse reconhecimento racial e dessa identidade racial, que é a maior conquista que eu tenho da minha vida e que jamais será negociada, isso é uma questão muito cara para mim. E lembrando também que a grande maior parte das pessoas negras do Brasil, elas são pessoas muito mais parecidas do que eu, do que parecidas com as pessoas retintas, que representam 8% das pessoas no Brasil. Mas é muito importante falar, dentro daquele recorte que eu falei no começo, que não existe fragilidade para as pessoas. Se você está reproduzindo a fragilidade da branquitude, é porque você ainda não leu nada, você não entendeu nada. Eu entendo que o meu corpo ele é sexualizado e o corpo das pessoas retintas ele é animalizado. Então, é muito diferente. Então, esse lugar do meu reconhecimento racial é com certeza a maior construção da minha identidade que eu tenho hoje num país como o Brasil. Existem marcadores que você mesmo cita, que é a questão, por exemplo, do cabelo. Existem outros marcadores que vão colocar uma pessoa como sendo uma pessoa negra, e eu estou falando aqui num papel completamente ignorante mesmo, de uma mulher branca que está tentando se educar. Existem marcadores que, de certa maneira, categorizam, essa palavra é péssima, mas eu não consegui achar absolutamente nenhuma outra para isso, ou é uma questão identitária, independente de marcadores físicos? Os marcadores, como a gente estava falando, que a racialidade ela é uma questão que ela é feita por terceiros e sobretudo por quem está no poder. Gente, a racialidade ela é uma mentira inventada. Então, como ela é uma mentira inventada completamente furada, tanto que a racialidade ela é flutuante, ela não funciona da mesma forma nos países, ela depende de uma construção social. Então, por isso que ela é completamente furada e por isso que a gente não pode explicar ela de uma forma completa, porque ela foi uma mentira inventada. Mas quando você fala da hierarquização, é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso é também uma construção da colonialidade. Porque o projeto de colonialidade que a gente tinha, ele não era só para transformar as pessoas em cristãs, capitalistas e monogâmicas. Elas eram para construir as pessoas
dentro da heteronormatividade para trazer a branquitude para o país. Foi por isso que a gente literalmente importou a branquitude para cá e deu as primeiras bolsas e as primeiras cotas foram para as pessoas brancas no Brasil. Então, dentro dessa hierarquia que você falou, por isso que é muito importante a gente falar, sobretudo, é importante a gente remarcar que o colorismo ele não é sobre pessoas negras de pele clara. As pessoas negras de pele clara que estão reproduzindo esse discurso é porque ainda também não entenderam. Quando a Alice Walker fala sobre isso, num capítulo, inclusive, muito resumido do livro dela, Americano, ela traz esse tópico sobre colorismo, ela vem trazer esse tópico colorismo para explicar o quanto as pessoas retintas são negligenciadas perto das pessoas claras. E é sobre isso que a gente está falando. Então, esse sistema de hierarquia que a colonização nos trouxe, dentro desse projeto de eugenia, para falar que algumas pessoas são menos negras que as outras, isso é um sistema que a gente chama... a gente não tem essa expressão ainda no Brasil, que eles chamam de divide to conquer. A gente traduz ela, mas a gente não tem ela como movimento. É isso que eu quero dizer. Que é dividir para poder conquistar. O Brasil é um crime perfeito, gente. O único país do mundo que tem 10 nomenclaturas para pessoas negras é o Brasil. Então, dentro dessa classificação que você está falando, dessa hierarquia, que ela é uma hierarquia que foi imposta, ela foi deliberada, que dá acesso para pessoas negras de pele clara, porque a gente tem acesso, meus amores, a gente não tem privilégio. Ser estuprado, ser violentado, passar por relações abusivas e ser descartado e ser completamente fragilizado nos espaços, isso não é vantagem, né? Isso são acessos que você tem, obviamente são cristalinos e percebíveis, mas eles também predispõem essa violência. Então, essas 10 nomenclaturas, essa hierarquia de uma pessoa que tem um nariz mais assim, um nariz mais fino, de uma pessoa que tem um cabelo um pouco mais liso, um cabelo que não é, talvez, ele é apenas ondulado. Meu cabelo, por exemplo, ele é 3C. Então, ele é um cabelo que não deixa dúvida em ninguém. Tanto que o questionamento da minha negritude, ele sempre vem, ou quando eu estou com o meu cabelo muito curto, ou quando eu estou com o meu cabelo alisado. E é tão cruel as pessoas falarem sobre isso, porque ninguém passa 20 anos alisando o cabelo porque quer. Eu alisava o meu cabelo porque o meu cabelo era um problema em todos os lugares que eu estava. É óbvio que as pessoas negras retintas, elas não têm a possibilidade de alisar o cabelo e reduzir as violências, né? Claro que não tem. Ela pode ali conseguir uma entrevista, porque as minhas amigas negras de pele escura falam. Eu não quero alisar meu cabelo, mas eu não aliso meu cabelo para lidar, porque é mais fácil lidar com o meu cabelo. Eu aliso meu cabelo porque é mais fácil lidar com as pessoas racistas, meu amor. Então, para conseguir uma entrevista num processo, elas acabam alisando. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é que esses processos, eles são processos de reprodução de violência. Então, a gente não pode chegar numa pessoa, numa cantora, por exemplo, que teve que passar por vários processos de cirurgia e violentá-la mais uma vez por um processo de violência que ela passou. É a mesma justificativa que o movimento feminista hoje traz da saia justificar o estupro, gente. É nesse lugar, só que a gente ainda não está preparado muito para falar sobre isso. Eu já até perdi completamente a pergunta que você fez, porque esse assunto é um assunto tão caro, ele tem tantas camadas, ele é de um processo de colonialidade tão violento que acontece no Brasil, que você me desculpa que eu Imagina, na verdade, o que eu disse, a minha pergunta essa era uma questão identitária, ou seja, independente de qualquer marcador físico, se a questão do reconhecimento enquanto uma pessoa negra é uma questão identitária, ou se necessariamente ela está associada a um marcador físico. No Brasil, a construção que a gente tem no Brasil, que ela muitas vezes é baseada na violência e que não deveria, ela depende dos marcadores físicos, sim. Porque, por exemplo, e por isso que é tão irrisória e tão frágil o questionamento que fazem por mim, da minha identidade, porque a minha mãe, por exemplo, ela é uma mulher branca que nasceu de uma mulher retinta. Uhum. Não existe a capacidade de eu falar que a minha mãe é uma mulher negra. Em algumas outras construções sociais de alguns outros países, a minha mãe seria uma mulher negra. A minha mãe, ela nasceu loira, da pele clara e dos traços finos, vindo de uma mulher retinta, de uma mulher de uma pele escura. Minha mãe nasceu muito mais clara que meu avô. Inclusive, ninguém sabe o nome da minha mãe, porque a minha mãe ela é chamada de branca desde pequena.
justamente por ter nascido branca dentro de uma família de negros. E meu pai, ele é retinto e vem de uma família também que tem pessoas retintas. Então, eu tenho pessoas retintas dos dois lados da minha família e eu nasci assim. E a gente não consegue ainda compreender todas as camadas de como é um corpo que tem toda essa miscigenação, porque o Brasil é o país mais miscigenado do mundo, porque a gente não tem a quantidade de médicos negros que ainda precisam estar na medicina, a gente não tem a quantidade de pessoas negras que precisam estar nas altas posições de poder. Então, a gente não consegue compreender porque, por exemplo, na adolescência, o cabelo de uma pessoa sai de liso loiro e vira 3C. A gente não consegue compreender ainda. A gente não tem essa quantidade de estudos. A gente não tem um outro país que tem 120 milhões de pessoas negras que passaram por processo de eugenia. A gente ainda não tem. Por isso que o Brasil, além de ter todas essas problemáticas e de ser considerado o país mais racista do mundo, por alguns órgãos internacionais, a gente está 20 anos dos Estados Unidos, por exemplo, porque a gente tem 120 milhões de pessoas, mas a gente tem 0,1% de pessoas negras na alta liderança. Enquanto um país como os Estados Unidos, que tem apenas 13% de negros, eles têm 3% de pessoas na alta liderança. Então, a gente está falando de um lugar que ainda a gente está muito atrás de muitas estruturas, de países que têm uma quantidade considerável de pessoas negras, né? Então, é desse lugar que a gente está falando, é desse país que a gente está conversando, é desse lugar que justifica que pessoas que a metade do Brasil que a gente tem de pessoas negras é a mesma metade de pessoas que está em segurança alimentar. Isso é uma decisão política. Por isso que eu tenho um artigo muito provocativo, que é uma frase extremamente problemática, mas que ela traz esse questionamento para a gente, que é o excesso de pessoas negras que o Brasil tem. Porque se o Brasil tivesse metade do Brasil passasse fome, fossem pessoas brancas, a gente não escolheria alimentar vacas, porque é desse lugar que a gente está falando. Desde 2013, o Brasil tem uma maioria de vacas. O Brasil é um país de vacas. Alguém já escutou alguma vaca morrendo de fome? A gente está plantando alimentação para alimentar a vaca. Exatamente. Por falta de acesso à infraestrutura básica. A gente está escolhendo, a gente escolheu no Brasil. Se a gente tem, por exemplo, uma Cracolândia, que é basicamente formada por pessoas negras e com uma boa porcentagem de pessoas retintas, e cai uma pessoa loira lá, pobre, porque brancos pobres também existem, então cai uma pessoa lá, branca pobre, a gente retira ela como se fosse aquela máquina que pega um ursinho de pelúcia, é desse lugar que a gente está falando de construção de Brasil. É isso que o Brasil faz. A gente normalizou isso. A gente tem mendigato, a gente tem garigata, e a gente não reflete que essas pessoas saíram de lá porque elas são brancas. Porque no Brasil a gente não permite que pessoas brancas estejam em situação de vulnerabilidade. A gente naturalizou a violência, o extermínio de pessoas negras. É muito importante, eu estou vendo várias pessoas brancas questionarem o posicionamento de pessoas negras com relação à Palestina, que é um assunto muito delicado e que as pessoas sabem que o movimento negro é Free Palestina, porque existe uma conexão muito grande, né, entre o processo de racialização e de extermínio do povo da Palestina. Mas as pessoas não compreendem que a Anistia Internacional já disse que morrem mais pessoas negras jovens no Brasil do que todas as guerras do Oriente Médio. A gente está em um momento de guerra, a gente está em um estado de guerra. Então, é importante a gente olhar para fora, só que a gente precisa primeiro entender qual é o processo de violência do Brasil que tem. Aqui a gente não só mata pela polícia, existem formas diferentes de matar. Matar existem deixar as pessoas morrerem. E é esse processo que a gente está vivendo no Brasil. É esse processo que a gente tem nas comunidades, nos grandes polos de pessoas negras que a gente tem no Brasil. É desse lugar que a gente está falando. Eu nasci num país que projetou a nossa morte, e nesse lugar eu posso compartilhar com você, porque ele também projetou a morte de pessoas LGBTs. Desse lugar que a gente está falando. Com certeza. Dividir para conquistar. Eu achei essa frase extremamente emblemática. Dividir para conquistar. A quem interessa a divisão, né? Eu acho que isso precisa ser muito pautado. A quem interessa toda essa divisão e toda essa segregação entre os movimentos sociais? E aí eu também coloco a comunidade LGBTQIA+, que é o meu recorte aqui. A quem interessa brigarmos entre nós mesmos e nos dividirmos enquanto movimento para reforçar uma hegemonia de poder que está
e que sempre estará, e que se a gente não tomar consciência, vai continuar estando às nossas custas. Né? Sim, eu vou trazer agora, já que você trouxe a nossa comunidade LGBT, um chamado para a comunidade LGBT. Como a gente citou no começo do podcast, nós não estaríamos aqui se não fossem as mulheres negras, latinas, trans e lésbicas. Então, é muito importante que a gente sempre reconheça esse lugar. E quando a gente vê na parada gay, a gente vê que teve alguma mudança nos últimos anos, mas aquela quantidade de Barbies, e para quem não sabe o que é Barbie, são esses homens heteronormativos, extremamente malhados, que estão no topo dos carros alegóricos, eles só estão lá porque mulheres negras e trans e lésbicas carregaram essas pessoas para estarem lá. Então, a gente precisa sempre trazer essa reflexão. E ainda continuam carregando, porque a gente sabe muito bem quem está na linha de frente, quem são os movimentos que realmente se organizam. A gente tem a ANTRA aí, que é um dos movimentos trans mais importantes do mundo. Inclusive, é muito fácil falar fora do Brasil da ANTRA, porque todas as organizações internacionais reconhecem a ANTRA. Então, é desse lugar que a gente está falando, e a gente precisa sempre reconhecer dentro da nossa comunidade. É muito normal que aconteçam sempre eventos com pessoas somente brancas, que aconteçam premiações com pessoas somente brancas, e que aconteça uma série de organizações políticas, inclusive, só com pessoas brancas dentro da comunidade LGBT. A gente não pode mais aceitar isso, porque a gente está... Essa hora não, meus amores, a gente está em 2023. A gente não pode mais. E são pessoas negras de pele clara que têm que ficar pautando esse debate o tempo inteiro mesmo. E é desse lugar, inclusive, que eu estava falando com você, da responsabilidade que eu sempre tive de estar nessa linha de frente, porque eu entendo os acessos que eu tenho, eu entendo com quem eu posso... Eu entendo, gente, que tem pessoas brancas que só me escutem porque eu sou claro. É desse lugar que a gente está falando. Eu tenho total essa consciência. Inclusive, eu deixei de falar sobre muitos assuntos, de conquistas que a gente teve, de números que a gente teve, por causa desse lugar de acesso que eu tenho. A gente tem mais de 50 aberturas no Ministério Público. A gente já colocou muita gente na cadeia. Eu nunca falei sobre isso. A gente já fez ações de muito impacto. A gente já mexeu em muita empresa. Eu deixei de falar sobre isso. Então, agora eu não vou deixar mais, né, amores? Porque a violência está muito grande. Então, com certeza. E aí você sai do Brasil e vai morar em Nova York, né? Mesmo a contragosto. O que te motiva a fazer essa saída, de certa maneira, forçada do Brasil? Em 2013, eu fui convidado para trabalhar numa escritório chinês de arquitetura, e que o treinamento era em Nova York. Eu fui para Nova York, fiquei arquitetonicamente feliz, porque o treinamento era no Empire State e tal. Eu falei assim, eu quero ficar por aqui. E resolvi ficar lá nos Estados Unidos. E eu percebi o quanto o meu trabalho era respeitado nos Estados Unidos. Inclusive, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar lá. E aí, desde quando eu fui para lá em 2013, eu fiquei lá em 2013, em 2014, eu falei, agora eu posso voltar para o Brasil. Porque agora eu completei todos os checkmarks que a branquitude sempre quis, né? Uma pessoa... eu sou até claro eu sou, não sou? Então, eu sou claro, eu tenho uma educação internacional, eu trabalhei fora, eu estudei fora, eu já tinha a língua fluente, eu tive numa universidade de elite aqui, porque depois, quando eu vim para cá, eu paguei, mas eu estudei na FGV, então... Eu falei, agora eu vou voltar para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, eu fiquei 2 anos aqui fazendo bico em empresas multinacionais, gente. Eles não me contrataram. Eu trabalhei numa empresa de café internacional e fiz a loja deles aqui na Paulista, que foi o projeto novo deles. Eles me contrataram temporariamente, gente. É desse lugar que eu estou falando. Eu que fazia reunião com o escritório latino-americano, porque o meu diretor não falava inglês. Então... Aí, depois de compreender e passar por vários processos seletivos com muito desrespeito, até que eu cheguei no último processo em que o dono da empresa, que já tinha me conhecido em Nova York, falou, Antônio, vai lá no D&D, faz a entrevista lá na minha sede, que você vai trabalhar com a gente. Pode começar lá, já fazer o treinamento. Eu cheguei lá, o diretor de RH falou, Antônio, para você entrar aqui, você tem que cortar o seu cabelo. Eu olhei pro lado, tinham 2 homens com cabelo grande, só que lisos. Eu falei... Naquela época, eu não gravei, né? Porque se eu tivesse gravado, essa empresa estava ferrada na minha mão. A maior empresa de design de mobiliário que tem no Brasil.
Eu falei assim, então tá, então agora eu vou voltar para os Estados Unidos, mas agora, meus amores, agora eu não calo a minha boca nunca mais. E foi aí, eu já fazia parte dos movimentos sociais, eu já fazia parte do movimento LGBT, da atuação do trabalho das pessoas em situação de rua, do movimento negro, mas eu falei, agora a questão vai ficar muito séria. E a gente começou a realmente pautar as coisas de uma forma muito mais literal, a questionar o poder. Eu acredito que o meu lugar é esse, sempre de questionar o poder, de disputar a narrativa, de mostrar novas perspectivas. E foi aí que eu volto para os Estados Unidos. Me fala a sua pergunta de novo. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque é tanta informação, na verdade é uma construção de vida tão intensa que não necessariamente você precisa ficar na pergunta, não. A pergunta é, o que te motivou, né? E você respondeu, tá? O que te motivou a fazer essa migração para morar em Nova York, Tá. mesmo gostando tanto do Brasil, mesmo tendo esse desejo de morar no Brasil? E eu falo desse lugar, gente, de acesso também, porque eu sempre estive regular nos Estados Unidos, eu sempre trabalhei na minha área, na minha profissão, mas aí eu falei, eu vou usar o espaço e o acesso que eu tenho aqui, a proteção que eu tenho aqui, para poder questionar esses espaços de poder. E foi aí que eu fui para lá, eu acabei me envolvendo com os órgãos internacionais. A gente, inclusive, tem o respeito grande até do movimento de lá. Eu fico muito feliz, porque é um respeito que eu conquistei até de uma forma muito tímida aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz. Eu fico feliz porque isso tem acontecido, mas isso é para chorar, viu, gente? Isso não é para rir. Porque eu não aceito ninguém falar mal do Brasil. Eu sou completamente apaixonado pelo Brasil. Eu vou voltar para o Brasil de qualquer forma. Eu quero construir, inclusive, a minha família no Brasil. Eu tenho pavor só de imaginar em criar os meus filhos nos Estados Unidos, por todas as questões. Então, eu estou realmente lá, podendo hackear um pouco do sistema, que é a nossa estratégia de sobrevivência, para construir um espaço mais seguro para voltar para cá. E é por isso, pensando nos meus filhos, pensando no futuro, pensando na nossa comunidade, pensando na situação que a gente tem, pensando no extermínio das pessoas que acontece aqui todos os dias, que eu faço isso, e a gente vai voltar de uma forma muito mais estratégica e muito mais forte para o Brasil. É isso que a gente vai fazer. Muito bom. E aí vem um livro, um projeto de livro, no meio de tudo isso, né? Veio o projeto do livro Pequene Princebi, linguagem neutra. Linguagem neutra, isso. Do que fala o livro? Assim, claro, é um spoiler, tá, gente? Porque tem que comprar o livro, tem que ajudar o autor e tem que se letrar, não só ajudar o autor, mas se letrar, né? Do que fala o livro, de onde veio a ideia, foi a construção? Esse livro, ele vem num lugar muito de afeto, porque ele também foi um dos livros que me construíram como pessoa na infância, de um leitor que era... Vou agradecer aqui minha professora Celiana Cristina, que fazia a gente ler 6 livros por bimestre numa escola pública. Eu estudei na escola particular infantil, mas depois fui uma escola pública, que era uma escola maravilhosa. Celiana Cristina, você sabe do amor que eu tenho por você. E que me trouxe essa paixão pela leitura. E O Pequeno Príncipe, ele foi muito importante para mim, porque ele é um livro de perguntas. E eu queria que ele continuasse, inclusive, a ser um livro de perguntas. Só que ele é um livro que ele representava todo esse universo hegemônico que a gente tinha, né? Então, esse livro, que, por mais que ele foi muito importante na minha construção, no momento que eu reli ele na pandemia, eu percebi que ele era o livro que reproduzia toda essa violência que a gente tem na comunidade. Porque isso que é o que o queer futurism, que é o futurismo queer, que é um movimento que ainda precisa chegar muito mais forte aqui no Brasil, e que o afrofuturismo, que é um movimento muito forte que tem no Brasil, fala, é a construção de perspectivas de sociedade de futuro. Então, se eu abro um livro, gente, que é o livro que mais foi traduzido no planeta depois da Bíblia, para a gente entender a importância da penetrabilidade desse livro. Eu abro esse livro e eu vejo que ele foi construído em cima de uma sociedade de homens brancos, inclusive a única mulher que fazia parte do livro, ela tem uma construção extremamente misógina, ela é uma mulher controladora, ela é uma mulher, inclusive até um pouco abusiva. Então, a gente está falando desse universo onde todos os outros corpos, eles inexistem. E se a gente está falando de uma perspectiva de sociedade
onde corpos dissidentes inexistem, é porque eles estão mortos, gente. É desse lugar que a gente está falando. Então eu acreditava que a gente precisava reconstruir essa história. E a gente acreditava também que a reconstrução dessa história ela deveria ser ética, deveria ser pelo nosso ponto de partida, de vista de construção de sociedade, e ela deveria, de alguma forma, trazer também esse afeto daquele livro de fantasia que a gente abria quando a gente era pequeno. Então, por isso que essa edição que a gente fez do pré-lançamento, ela é uma edição de luxo, ela é exclusiva do pré-lançamento. Depois a gente vai elaborar uma edição mais viável, mas agora a gente queria que a pessoa abrisse esse livro, que ele tivesse capa dura, que fosse trouxesse esse mesmo cheiro, esse mesmo cuidado desse livro que a gente abriu na infância, que não tinha gente, mas a gente amava. Que a gente não estava lá, mas a gente amava. Então era muito importante que esse livro trouxesse todos os nossos personagens que são mais importantes, que trouxessem a nossa perspectiva de construção de afeto, que eles trouxessem, inclusive, a nossa completa inocência, porque só existe uma criança LGBT, porque ela existe, uma criança LGBT não nasce com 18 anos, porque existe a criança heterossexual, né? Porque, na verdade, criança é criança. Mas enquanto houver essa demarcação de uma criança hétero, porque as pessoas, de fato, acreditam que qualquer criança nasce hétero, a gente vai demarcar esse lugar até que esse espaço de segurança não exista mais. Porque o nível de violência com a criança LGBT, ela é gigantesca, ela vem da família, ela vem principalmente das famílias religiosas. Tá? Se tratando do Brasil, de famílias cristãs. Então a gente está falando desse lugar de violência e essa criança LGBT, ela precisa entender que ela existe. Esse espaço precisa ser assegurado. Então foi desse cuidado que eu tive para poder reescrever essa história e que eu acho que até hoje é o trabalho mais importante que eu fiz, porque ele vem de um lugar de construção de afeto e diretamente para a nossa comunidade. E onde as pessoas conseguem comprar? É uma produção independente? É uma produção independente. A minha editora, que foi uma editora muito corajosa, ela se chama Mondro, tá na página lá. A gente vai fazer o lançamento agora na Flip, que é muito especial também, fazer esse lançamento na Flip. E no dia 28, a gente vai estar aqui em São Paulo. Não sei se a gente vai poder atender essa data aqui no podcast, mas dia 28 vai estar aqui em São Paulo. A gente está acertando isso direitinho, vai estar nas redes sociais. E é muito importante que vocês estejam com a gente nessa, porque é uma produção que fala da gente pra gente mesmo. A gente está gravando o podcast agora no final de novembro, mas ele vai ao ar em janeiro. Então as pessoas já vão ter perdido o lançamento no Brasil, mas elas vão conseguir adquirir de forma virtual aí, pelas suas redes sociais, elas conseguem obter essas informações de compra com facilidade, certo? Sim. Que é o Isupério. @Isupério. Muito bem. ISUPERIO. A gente vai deixar também na descrição do vídeo. Infelizmente a gente já está caminhando para o final, porque a gente tem horário. Isso é tão triste, né? O papo é tão bom, e quando o papo é tão bom e a gente quer tocar em vários assuntos que são relevantes e a coisa flui de forma muito natural, mas que pena. Mas não significa dizer que o caminho não esteja aberto para você, para a gente gravar outros podcasts e gerar mais letramento e gerar um pouco mais de acesso das pessoas para um olhar que talvez não necessariamente é falado de forma tão aberta assim nas redes sociais, né? Mas eu tenho uma última pergunta para você. De tudo que você construiu e de tudo que você quer construir ainda, pelo que você gostaria de ser lembrado? Qual o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Quando as pessoas pensarem no nome Isupério, você gostaria de ser lembrado por... Isupério foi a pessoa que... Eu gostaria de ser lembrado por uma pessoa que não entendeu que somente as minhas correntes são as que importam. Então, por isso que eu sempre coloco nas minhas postagens a frase da Audre Lorde, que é uma escritora americana maravilhosa, que ela fala que eu gostaria de ver todas as pessoas livres, mesmo que as correntes não fossem as mesmas que as minhas. Eu acho que é desse lugar que a gente precisa trabalhar, sobretudo nós, pessoas que temos algum acesso, e sempre distribuir a vida, né? Porque o ativismo, ele fala sobre vida e esperança,
quem fala sobre morte, quem fala sobre sangue, são os movimentos hegemônicos, que geralmente esses movimentos têm uma voz muito calma, muito tranquila. Muitas vezes eles têm uma Bíblia debaixo do braço, mas eles estão propagando sangue. São os ativistas, são os movimentos sociais, são os grupos organizados que distribuem a vida e a esperança para as comunidades, para as nossas comunidades e para os grupos minorizados. Então, eu gostaria sempre de ser lembrado por essa pessoa que conseguiu entender que não existe ninguém seguro se existe uma pessoa que está passando por violência e por segurança, porque a gente é um corpo só. E isso é da nossa ancestralidade africana, isso é da nossa ancestralidade dos povos originários, isso, na verdade, é de quase todas as ancestralidades, menos da colonialidade, que veio e usurpou tudo, inclusive a nossa alma e a nossa identidade, que é isso que a gente está resgatando a todo tempo. Porque a gente sempre esteve aqui. Com certeza, a gente sempre esteve aqui, a gente sempre estará aqui. Nem que seja lembrando a hegemonia que nós estamos aqui. É sobre isso. Muito, 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 muito obrigada por ter topado o convite. Muito obrigada por ter falado de forma aberta, né, sobre a sua vida e sem restrições. A primeira pergunta que eu te fiz é: tem alguma restrição? E você bravamente disse: não, falo sobre qualquer coisa. Obrigada mesmo. E o canal está aberto para você. Vamos fazer algumas produções de conteúdo em conjunto. Vamos letrar essas pessoas, tanto do seu ponto de vista racial, quanto do seu ponto de vista da pauta LGBT e também das outras minorias, né? Para poder facilitar esse processo de fato, libertação e a gente poder viver aquilo que de fato a gente é enquanto pessoas. E o nosso país, ele é um país muito especial e a gente não pode entregar ele como ele sempre foi entregue. A gente não pode admitir que ele seja entregue. Então a gente vai estar aqui sempre na resistência, resistindo por essa comunidade, por esse país que é tão especial pra gente. Muito obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Fico feliz. Gente, e vocês já sabem, né? Curte, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo, segue a gente nas redes sociais, inclusive o @isupério. A gente vai deixar na descrição aqui para poder facilitar para vocês. Um grande beijo e até semana que vem. Tchauzinho.